Oi, olá pessoal, tudo bem aí? Vamos lá para mais uma aulinha. Bom, a aula passada a gente falou sobre o Cerrado brasileiro. Estão lembrados? Quem assistiu o vídeo, tá? Hoje a gente vai falar da Caatinga. A gente continua no grupo 2, tá? No módulo 14 e 15, na página 223, tá bom? Então, só para vocês acompanharem aí, tudo que eu vou falar, tá? Da página 223, tá? Em diante. Correto? Bom, Caatinga. Caatinga é uma vegetação típica do Nordeste brasileiro, tá? Mais precisamente nessa região que eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Da região Nordeste do Brasil. Vocês têm aí na apostila de vocês um mapinha também que mostra onde está, tá? Mas ela não é de todo o Nordeste, tá? É apenas a vegetação do chamado sertão nordestino. Então, primeira coisa, por que o nome Caatinga? Da onde vem? Né? Muita gente fala Caatinga é fedor, cheiro de sovaco. Não, tá? Esse é uma Caatinga com A só. Tá? Caatinga, então, Ca, né, em tupi, significa mata, vegetação, erva, tá? E tinga, branco. Então, Caatinga significa mata branca. Por que esse nome? Né? Porque nos períodos de estiagem, períodos de seca, né, as árvores perdem as folhas e ficam meio embranquiçadas. Então, os indígenas chamavam esse tipo de vegetação de Caatinga, correto? No sexto ano a gente já tinha visto, né, esses tipos de vegetação existentes no mundo, vocês já viram isso, tá? E a gente está retomando mais especificamente no Brasil, certo? Então vamos caracterizar agora a Caatinga. Então, ela está num clima denominado semiárido, né? O que seria um clima semiárido? Um clima semiárido, como a gente já viu, é um clima, né, semi-seco, tá? Por quê? Porque ali naquela região, por diversos fatores climáticos, né, a gente tem uma ausência muito grande de chuvas, tá? Então é justamente o que caracteriza esse clima, né? Então a gente tem secas prolongadas, podem durar até anos, e chuvas irregulares e esparsas. O que significa isso? Uma chuva irregular. A gente não sabe se vai chover ou não. Aqui na nossa região, a gente sabe que no verão a gente vai ter um período mais de chuvas. Isso ocorre todo ano, tá? Alguns anos chove mais, né? Alguns períodos chove menos, mas a gente sabe que vai chover, vai ter chuva em abundância. Ali, onde a gente tem o sertão e a floresta da Caatinga, a vegetação da Caatinga, tá? A gente tem ausências de chuvas e a gente não sabe que ano que vai chover. Hoje, talvez com as previsões aí, com altas tecnologias, a gente consegue prever um pouco melhor isso, né? A gente tem um fenômeno climático, né, o El Niño e a Laninha, né, que interfere muito nas secas do Nordeste, tá? Mais especificamente no sertão, onde a gente tem a vegetação da Caatinga. Então essas chuvas são irregulares e às vezes elas ocorrem todas de uma vez, né? É muito comum a gente ver em alguns anos, né, que de repente regiões onde a gente tinha uma seca lascada e uma seca muito severa, e de repente vem o período de chuvas, inunda tudo, e aí o pessoal fica lá com problemas de enchentes e assim por diante. Só que esse período de chuva é muito curto, né? E atrapalha principalmente nas atividades agrícolas. Por que vai atrapalhar? Porque você não tem uma previsão de se vai chover ou não. Então muitas vezes começa a chover, o pessoal planta, tá, depois vem um período de estiagem, de seca muito grande e acaba perdendo tudo aquilo que plantou. Tá? Os solos da Caatinga, eles se adaptaram a esse tipo de clima, né? São solos secos, tá? Arenosos, pedregosos, tá? Justamente devido a períodos prolongados de seca, certo? Os rios da região eles são considerados intermitentes, muito deles. Por quê?
esse nome intermitente, né? Períodos que ocorrem o rio, períodos que não, né? Quando vem períodos de secas prolongadas, né? Esses rios acabam o quê? Secando, suas nascentes secam, tá? Aí você vê lá o rio, por onde o rio passava, tá seco, né? E quando volta a chover, esses rios, né, eles correm aí normalmente, tá? Mas só tem rio intermitente no Nordeste? Não, alguns rios, né, principalmente o São Francisco, que não nasce lá no sertão, né, nasce numa região do Cerrado, mais ao norte de Minas, aí, na transição do Cerrado já para Caatinga, tá? Ele é um rio permanente, ele nunca seca, assim como alguns outros rios do Nordeste. Mas a maioria deles, os rios de trechos mais pequenos, que nascem principalmente aí no sertão, na região da Caatinga, eles, né, são intermitentes. Tá? A vegetação. Então, a vegetação também se adaptou ao clima ao longo aí de milhares e milhares de anos. Tá? Você não tem uma floresta fechada, né? Verde, nada disso, né? Você tem árvores de pequeno porte, tá? Arbustos, tá? Que preenchem toda essa área. Elas são árvores espinhosas, né? Com folhas pequenas, para não perder água, tá? E elas só florescem nos períodos de chuva. Nos períodos de seca, essa vegetação perde essa folha, tá? Se mantém aí os espinhos, tá? E justamente para quê? Para não morrer, tá? Para não perder água. E outra característica dessa vegetação é que as suas raízes são o quê? Bastante profundas, né? Para buscar lá no subsolo o mínimo de água que elas encontrarem, elas vão sugar para permanecerem o quê? Vivas, tá? Muitas vezes dá a impressão que é uma vegetação morta. Você vê tudo seco ali, né? Porém, né, ela não está morta, ela está, entre aspas, se preservando para o próximo período de chuva. Quando chove, elas voltam a ficar verdes, nascem as folhas, né, flores, inclusive os cactos da região, mandacaru, né, que é típico da região, que tem flores belíssimas aí que afloram nos períodos de chuva. Tá? A fauna também, né, que é muito importante, né, ela se adaptou à região. Então, alguns animais, tá, silvestres, né, típicos da região, que a gente chama de endêmicos, né, assim como a vegetação, só ocorre nessa região do planeta, tá, eles se adaptaram também. Geralmente são animais notívagos, né, para evitar o sol escaldante, né, porque é calor pra caramba, né, nessa região aí da Caatinga. Tá? Então eles são notívagos, ou seja, vivem, né, caçam à noite o pouco que tem, né? São lagartos, né, várias aves, a asa branca, que tem música inclusive, né, que quando a seca ela se prolonga, a asa branca migra para áreas mais úmidas, depois ela acaba voltando. E até onças habitavam a região hoje, né? É muito raro ver onça nessa região por causa da predação. Uma onça típica que é chamada de sussuarana, tá bom? Então são alguns dos animais, como eles se adaptaram a isso, certo? Bom, a ocupação humana da Caatinga, ela se deu desde o período da colonização. Então a gente tinha lá na zona da mata, que está ali no litoral do Nordeste, o cultivo da cana-de-açúcar. Era a primeira grande região econômica do Brasil, né, no período colonial, né, e as pessoas foram ocupando o agreste e depois o sertão, principalmente com criação de gado para abastecer o quê? Para abastecer as áreas da zona da mata, tá? Com carnes e alguns outros produtos aí, tá? Aos poucos, pior que o clima seja, devido à pobreza, falta de condições, né, eles acabaram habitando aí o sertão. Hoje em dia, né, a gente tem, além de alguns cultivos aí nos períodos que chovem, né, isso nas pequenas propriedades, tá? A gente vai falar das grandes propriedades irrigadas. Nos períodos que chovem, eles cultivam algum milho, mandioca, né, outros produtos e principalmente a criação de gado de forma extensiva, ou seja, alargada no território, tá? E cabras, caprinos. Tá? É muito grande a criação de cabras
aí no Nordeste, principalmente aí no sertão. Hoje a gente tem algumas técnicas de irrigação, algumas propriedades conseguem se manter mesmo no período de secas e outras já não, tá? Inclusive alguns perdem o seu gado quando essas estiagens, essas secas se prolongam por muito tempo. Tudo bem? Tá. Só que essa ocupação humana também, ela acabou degradando a caatinga. Por mais que a gente olhe a caatinga e ache que não tem nada lá, não tem vida, entre aspas, tem muita vida. Então é um ecossistema, tá? Que ele, uma vez que você degrada uma parte desse ecossistema, você acaba alterando todo esse ecossistema. Hoje, em várias áreas da caatinga, a gente tem a agricultura irrigada. Então se adaptou, né, esse solo, corrigindo a acidez desse solo, tá, com calcário, né, que é um minério, assim como ocorreu no Cerrado, que a gente viu na aula passada, tá, e você criou grandes fazendas, né, grandes latifúndios, produtores, que acabaram o quê? Por desmatar boa parte da caatinga. Hoje, para vocês terem uma ideia, existe menos de 50% da vegetação original da caatinga. Tudo bem? Então isso acaba degradando essa região. Não é porque é seca tal que não tem importância. Tem, né? Tem o seu bioma ali, né? Seu ecossistema totalmente integrado ali. Uma vez que você começa a desmatar, você vai provocar alterações nesses ecossistemas. Em termos de ocupação humana e desenvolvimento econômico, ainda na década de 50, né, foi criada a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. E uma das atuações da SUDENE, é um órgão do governo federal, foi justamente o que? Tentar minimizar o problema das secas. Tá? Então, como isso foi feito? Num primeiro momento, construindo açudes, que são lagos artificiais, para garantir o abastecimento de água, né, nos períodos de secas, né, só que quando essa seca é muito prolongada, até alguns desses açudes acabam secando. Tá? A escavação de poços artesianos, buscando água em altas profundidades. Tá? O grande problema é que muitos desses projetos acabavam favorecendo só as grandes propriedades, né? A população, de forma geral, acabava continuando a sofrer com a seca. Muitos desses projetos, infelizmente, esses dos poços artesianos, eram um pouco caros e acabavam sendo abandonados. Tá? A gente vê hoje em áreas do sertão, em algumas cidades, né, esses poços abandonados aí, né? Por falta do quê? Por falta de investimento e por falta também de interesse político. Uma grande obra feita recentemente, tá? Está quase completa, boa parte dela já está funcionando, é a transposição do Rio São Francisco, que é justamente o quê? Canalizar parte da água do Rio São Francisco, tá? Para áreas do sertão, onde a gente tem a caatinga, muito seco. Tá? Inclusive pegando aqueles rios que eu falei para vocês que eram intermitentes e abastecendo eles com água do Rio São Francisco, para tentar minimizar o problema das secas aí. Resta saber, né, o uso que será feito, esse é o grande dilema da transposição do São Francisco, né, o uso que será feito, a forma como vai ser feito o uso dessas águas do São Francisco. Tá? Então é isso. Então hoje a gente falou da caatinga, tá? Eu vou passar exercícios para vocês vão ver lá no portal, né? Esses exercícios, tá? Que é da apostila. Tudo bem? Abraço, até a próxima. Saudade de vocês, hein? Tchau, tchau.